Olá, querido irmão, querida irmã. Domingo, dia 12 de julho, 15º domingo do tempo comum. O Evangelho Mateus 13, 1 a 23. Um evangelho mais longo, mas diz assim: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com a alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O Evangelho, ele traz a explicação aqui do semeador. Então, Jesus usava parábolas e usava, assim, explicar, fazer a comparação daquilo que as pessoas conheciam na época, para que eles pudessem entender a palavra de Deus. E veja bem, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A pessoa vai na missa, vai numa celebração, no grupo de oração, no retiro, escuta a palavra, mas, como diz que
o maligno roubo que foi semeado em seu coração. Porque muitas pessoas, às vezes, vai por ir, não vai com o coração aberto. Ela só escuta por aqui e sai por aqui. Veja bem, a semente caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. E quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Entende? A semente caiu no terreno pedregoso ali, as pedras, vem um sol, não tem raiz, a semente que brotou, ela seca, morre. Então, a pessoa acha bonito a palavra, a pregação do padre, mas daí, veja bem, o sofrimento, as perseguições, os problemas, sufoca, a pessoa desiste, acha que Deus não está com ela, mas problemas sempre nós vamos ter. A semente caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Entendeu? Ah, mas eu não vou ficar seguindo essas coisas não. Eu quero viver as coisas do mundo. Eu quero beber. Eu quero dançar a noite inteira. Eu quero ficar com todas as mulheres que eu quiser na vida. Tem gente que fala isso. Grandes coisas. Isso não leva a nada, nada. São coisas momentâneas que passam rapidamente. Nós estamos aqui de passagem. Não adianta. É um vazio muito grande. Entendeu? A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e compreende e dá muitos frutos. É o coração aberto. E a palavra vem e preenche esse vazio. A pessoa fica feliz da vida. Entendeu? Ela entende. Ela sabe viver com a esposa, com a família, né? Com o esposo, com os filhos, com os amigos, com a igreja, com a palavra, com a oração. É uma pessoa cheia de paciência e de equilíbrio. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, abençoe sua casa, sua família, os seus filhos. Que Deus afaste da sua vida todas as enfermidades, todos os perigos. Afaste do seu trabalho, da sua empresa ou dos seus animais, das suas plantações, toda a peste, toda invejas e tribulações. Que Nossa Senhora te proteja, que o Espírito Santo te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.